Continuando aqui, a gente precisa entender agora o que é uma API. Então aqui no site Canaltech, a gente tem uma pequena explicação aqui. Ele diz o seguinte: API é um conjunto de rotinas e padrões de programação para acesso a um aplicativo de software ou plataforma baseada na web. A sigla API refere-se ao termo em inglês Application Programming Interface, que significa em tradução para o português interface de programação de aplicativos. Então vamos resumir isso daqui. Você é uma empresa, você tem um serviço e você quer disponibilizar aquele serviço para outras pessoas sem que eles tenham acesso direto ao seu código-fonte ou à sua base de dados. Então você cria uma interface de programação de aplicativos, ou uma API ou API, você define como você quer chamar. E essa API você tem que respeitar alguns parâmetros para que ele te devolva algumas informações. Por exemplo, aqui no site viacep.com.br, a gente passa o CEP, aqui por padrão é o CEP da Praça da Sé, aqui em São Paulo, então 010011000. Então, uma das regras para o uso da API é não ter aquele tracinho e nem o ponto. Então, em alguns casos você encontra 01.001-000. Não, aqui para você usar a API, você tem que passar somente número, tá? Sem nenhum caractere a mais. Aqui então a API é muito simples, você vai fazer uma chamada em um endereço, no caso esse endereço aqui, passando o CEP, ele te devolve aqui uma string, né? Um texto do tipo JSON, que é chave valor. Então ele te retorna aqui pra gente CEP, a gente já tem essa informação, mas ele devolve aqui de novo. A gente tem o logradouro, né? Então, no caso aqui, Praça da Sé. O complemento, que é o lado ímpar, apartamento, parque universitário, cidade universitária, enfim, complemento daquele endereço. O bairro, a localidade, tá? Que seria a cidade, então fica em São Paulo. A UF, que é o estado. A unidade, isso aqui é bem interna dos Correios, então eu acho que isso aqui é utilizado para qual unidade do Correio presta serviços a esse endereço. Aqui IBGE e GIA, eu não vou entrar em detalhes, até porque eu não sei o que são esses números de IBGE e GIA. Então, a gente já sabe aqui que a gente tem que chamar esse endereço e passar o CEP, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Bem simples. Vamos criar um arquivo novo. Eu vou chamar ele de JS, ou melhor, script.js, tá? Então, eu vou criar primeiro uma function. Melhor. Então aqui quando o documento, a nossa página for processada, for carregada, isso via jQuery, tá? Aí sim a gente vai começar a executar os nossos algoritmos, fazer a nossa aplicação rodar. Então, página. Então aqui a gente tem um evento, né? Então quando o documento estiver pronto, ele vai chamar uma função para a gente. Então Ctrl S. Eu vou salvar dentro da minha pastinha JS com o nome script.js, tá? Eu nem preciso dizer que esse script tem que vir depois do jQuery, né? Então aqui está. Vamos rodar o nosso algoritmo, tá? E aqui página carregada. Então o que eu vou fazer? Dá pra gente fazer de duas formas. Inclusive eu acho que eu vou tirar esse botão dali, porque não faz sentido eu clicar no botão buscar, né? Normalmente a gente coloca o CEP, na hora que vai para o próximo campo ele já carrega. Então eu vou criar um evento aqui no meu script, tá? Então cifrão, isso aqui é a regra da nossa biblioteca, tá? Então no caso ali é um id chamado txtcep.focusout, eu acho que era isso. Vamos testar aqui, se não for, dê uma olhadinha na documentação. Focus out. E aqui eu chamo uma function. Eu vou dar um alert. Aqui só para mim testar. Vamos ver. Preencher, sair, ok. Então, quando eu deixar aquele campo, quando eu não mais estiver nele, tá? Apertei tab aqui para ir para o próximo, ou cliquei no próximo. Ele fala, ó, perdeu o foco. Então, esse é o momento para a gente fazer a requisição. Como é que a gente vai fazer essa requisição? A gente vai usar o Ajax, bem leite com pera,
tá? Bem simples. Aqui eu passo para ele algumas informações, tá? Essas informações são a URL, que a gente vai estar chamando. Então aqui no caso é o busca CEP, esse endereço aqui, tá bem? Então, esse é o endereço. Só que antes disso a gente vai fazer uma outra coisa, tá? Aqui eu vou criar uma variável, var URL recebe uma string com esse texto ali, tá? Aqui uma outra variável que vai se chamar CEP, que recebe txtcep.val. O microfone está bem na frente do teclado para ajudar, tá? A gente sabe que ali a gente não pode ter o tracinho, tá? Então a gente pode usar aqui o JavaScript Replace. Então, no caso aqui o Replace já vai suprir as nossas necessidades. Então aqui ele diz, ó, primeiro a gente vai chamar a nossa string, Replace, ele vai procurar por Microsoft aqui, vai trocar por W3Skill. Então CEP vai receber cep.replace, ele vai buscar o traço e vai trocar vírgula por vazio, tá? Aqui onde está o CEP, a gente vai concatenar com o CEP. Então aqui a gente já tem a nossa string pronta. Então aqui é URL, vou chamar de URL str para não confundir vocês, tá? Eu passo a URL aqui. Aqui o tipo da nossa requisição é do tipo get, tá? Eu não vou passar nenhuma informação, nada, então eu só vou obter através do endereço, então é um get. O data type, que seria o retorno, tipo, que tipo de retorno os dados devem me retornar. Então do tipo JSON. Aqui a gente tem outra chave que é o success, que retorna quando tudo ocorreu muito bem, tá? Então quando ele chamou, não deu nenhum erro aqui, tá? Se deu erro lá dentro da sua aplicação é outros 500. Aqui ele funcionou, ele chamou. Ele retorna pra gente alguns valores, inclusive um que eu vou chamar de data, que é o conteúdo, tá? Então console.log data. E se caso houver um erro, também temos um evento para tratar isso, muito importante. Eu recomendo depois do ambiente de produção você desativar isso daqui, tá bem? Há quem chame um outro método depois para fazer uma persistência no banco de dados, mandar um e-mail, gerar um arquivo de log para registrar, tá bem? Mas enfim. Então aqui, erro. Isso aqui eu acho que já é suficiente, eu acho que não esqueci de nada. Vamos testar. Então CEP 01 001 dei um tab ali e para minha surpresa não retornou nada. Vamos de novo. Não. Ele deu um erro ali, ó, no access control origin. Então deixa eu ver aqui. Aqui o success é com 2 S's. Vamos de novo. Opa! Agora sim retornou pra gente aqui um objeto literal, tá bem? Então, na verdade, ele não retornou o JSON como a gente especificou. Na verdade, ele até retornou, mas o jQuery ali, esse método do jQuery aqui do Ajax, acabou convertendo pra gente aí aqui já em um objeto literal, tá? Isso é muito importante, já ajuda bastante. O que a gente tem que fazer agora? Acessar cada um desses elementos aqui e passar um valor. Então, eu vou pausar o vídeo e já eu volto. Então, aqui a gente tem os dados aqui, tá? E o que a gente vai fazer, ó? txtcidade.val recebe o valor que a gente vai passar, então data. Deixa eu ver aqui. Então data.localidade estado data.uf data.bairro. Isso mesmo, né? Data.localidade
Logradouro, deixa eu ver se eu escrevi certo, Logradouro, ok. E aqui data ponto complemento. Então tá aí, vamos testar, ver se vai funcionar agora. Importante, tá? Ctrl F5 para ele ignorar o cache. Em alguns casos, quando você está fazendo muitos testes o tempo todo dentro da mesma aplicação, às vezes, mesmo com Ctrl F5, o cache ainda fica. É uma dica, tá? Quando estiver dando muito erro, você tem certeza que o seu algoritmo está certo, limpa lá o cache do navegador, lá o browser, tá? Lá no histórico você limpa o cache lá de dados salvos, imagens, enfim, tá? Então aqui vamos de novo. Opa! Carregou pra gente. Muito bem. Vamos testar agora com 01001-000. Deixa eu tirar isso daqui e vamos testar de novo, né? Apertei Tab e aqui está. Claro que dependendo da sua conexão, né, no caso do cliente, isso aqui pode demorar um pouco. Então tá aí a nossa aplicação funcionando. Bem simples essa requisição, tá? Eu vou explicar lá de novo. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo a gente está. Em 11, tranquilo. Ficou curtinho. Então a gente tem basicamente aqui um formulário. Até que não é segredo para ninguém. Vocês vão ter o de vocês aí, bonitinho, bem estilizado, né? Como dizia meu professor de ASP.NET, cheio de frufruzinho. Então aqui a gente tem um script. A gente processa isso depois que o elemento, que a página foi carregada. E por que depois? Tá? Embora esteja aqui no final, não tem impacto nenhum. Mas alguns usuários podem jogar isso aqui lá em cima, né? O jQuery lá em cima, e acabaram se atentando. Então, para ficar mais fácil, eu deixei aqui dentro do ready. Então, aqui a gente dispara um evento. Quando ele perder o foco, quando eu deixar esse campo, ele vai chamar esse bloco de instrução. Então, eu crio uma variável chamada CEP, obtenho o texto, tá? O valor desse campo aqui. Eu substituo o traço por ponto. Se ele não colocou nada, então não tem problema. Uma dica aí é você usar uma máscara, tá? Inclusive tem a biblioteca de jQuery Mask. Aqui no Satellosoft a gente tem um artigo que fala sobre isso, tá? Para você criar um campo ali, não colocar letras e números, porque letras e caracteres especiais, porque ele só aceita número e isso pode gerar problemas para você. Aqui a gente cria uma outra variável chamada URL-str, tá? Que seria a string da URL. A gente coloca a nossa URL e concatena com o valor do CEP tratado ali. Aqui eu vou usar o recurso do Ajax do próprio jQuery, tá? A gente vai chamar aqui uma função. Então aqui eu passo a URL, a gente vai requisitar, no caso é essa. Nesse momento a URL já está pronta com o CEP dessa forma aqui, tá? Nesse momento. Aqui a gente passa o tipo, a gente tem o get, post, put, enfim, tem vários tipos. Eu quero o get, eu quero obter informações. Aqui o data type, que seria o tipo de dados. A gente tem HTML, text, JSON, tá? Acho que tem alguns outros, acho que tem até XML, tá? Então aqui a gente passa JSON, porque eu quero um JSON. E aqui eu tenho um evento, success. Então quando esse evento for chamado, se for chamado, ele vai disparar uma função. E aqui essa função me devolve um atributo, no caso, uma informação, o data, que é o retorno, o que essa página escreveu na tela. E aqui eu posso até remover esse console log aqui se eu quiser, tá? Normalmente eu deixo só para ambiente de teste. E aqui agora eu pego cada componente daquele, cada campo, e passo o valor. Data.localidade, data.f, data.bairro, data.logradouro, data.complemento. Se houver um erro, você não passa absolutamente nada, tá? Também você não pode, uma dica, não travar o formulário. Eu já vi aplicação que, se não preencher com o sistema deles, o campo de endereço, não permite que o usuário preencha. É bem estranho isso. Outra dica de boas práticas, né, da UX, né, experiência com o usuário, é não deixar aqui o campo estado para digitar, porque ele pode colocar qualquer coisa aqui agora, certo? Então, normalmente tem aqui um campo de texto, um select com os estados. Aqui no Satellosoft, no nosso site, tem lá na categoria HTML um select com todos os estados, tem string em PHP, tem vários materiais
pronto, você pode estar utilizando aqui, tá? É bem interessante. Então, basicamente é isso. Espero que tenham gostado. Caso você gostou, deixa sua sugestão, é muito importante. Se você gostou, deixa sua sugestão. Se você não gostou, deixa seu comentário aí. Curta se gostou, não curta se, né, se não gostou. Quando eu falo não curta, é clicar lá no não gostei. Isso também é importante, né? Feedback é uma coisa muito importante em ambos os sentidos. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui. Dúvidas, críticas, sugestões, vocês deixam nos comentários. E até a próxima oportunidade.